Olá, esse é o programa Por Brasília, um programa de entretenimento feito para você e para sua família. Venha conhecer que você vai se divertir e vai se encantar. Por Brasília. Olá, no programa Por Brasília a gente vai conversar com Zélio Maia. Ele é procurador do Distrito Federal, é paraibano de Catolé do Rocha, sempre se esforçou e através da educação ele vem galgando espaço na nossa vida cotidiana. E hoje ele vai bater um papo aqui com a gente, falar um pouco mais da vida dele, vai falar sobre os aspectos da política do Distrito Federal e a gente vai levar um bom papo. Zélio, seja muito bem-vindo. Queria que você falasse quem é Zélio Maia. Muito obrigado, Rossi. É muito bom estar aqui nesse bate-papo. Você que é uma referência na discussão da política do DF, né? Então, falar de política com você é, ao mesmo tempo, engrandecedor, né? Porque a gente aprende e a gente leva a nossa visão. O Zélio Maia, quem é o Zélio Maia? Zélio Maia é um paraibano lá de Catolé do Rocha, sempre faço questão de dizer a minha origem, né? Isso. Tem duas origens, tem duas coisas na minha vida, Rossi, que eu sempre carrego debaixo do braço. Uma é a cidade em que eu fui criado até os 9 anos, nasci e me criei até os 9 anos, que é Catolé do Rocha, no Alto Sertão Paraibano, e a outra é uma profissão que aprendi lá no interior de Goiás, que eu fui açougueiro e costumo dizer que sou açougueiro até hoje, tenho um açougue montado na minha casa. Que maravilha. Né? Então eu acho que são essas raízes que fazem com que a gente tenha construído ao longo desses 55 anos de vida uma história que deixou boas marcas no decorrer desses 55 anos de vida. Como eu falei, saí aos 9 anos de Catolé do Rocha, na Paraíba, fui para o estado de Goiás, lá morei em uma cidade chamada Mundo Novo de Goiás, até os 14 anos, só saí de lá para estudar. E vim estudar na casa da minha irmã aqui na Ceilândia, especificamente no Pessu, em 1982. Com muita dificuldade, como todo bom nordestino acostumado a vencer a seca, a gente foi obrigado a vencer diversos muros que foram construídos na nossa vida. E aí ingressei na Faculdade de Direito do CEUB, fiz a minha faculdade por 5 anos e de lá saí em 1990 para a luta, né? Quem é bacharel em Direito... É o advogado Zélio Maia. Exatamente. Eu iniciei a advocacia pelo Sindicato dos Bancários, fui estagiário do Sindicato dos Bancários. E qual é o grande aprendizado, Rócio, do Sindicato dos Bancários? Eu pude conviver com o trabalhador, com as necessidades. Nós estamos falando de 1990, a Constituição elaborada, recém-promulgada, que trazia diversos direitos ao trabalhador. E isso foi um aprendizado muito grande. Isso serviu para mim na minha carreira jurídica como advogado. Junto com a advocacia, eu iniciei as aulas. E por que eu fui dar aula? Fui dar aula por necessidade, Rosa. Sabia? Por quê? Porque a advocacia só dá resultado a médio e longo prazo. E eu precisava me alimentar, eu precisava pagar as contas. E aí eu recorri ao jornal para buscar a ocupação e encontrei uma atividade relacionada ao direito, professor de curso preparatório para concurso. Uma área que abracei, ganhei muito no que diz respeito a aprendizado, ganhei muito no que diz respeito a retorno de reconhecimento do meu trabalho e em pouco tempo, graças a Deus, eu passei a ser um professor reconhecido como referência nas matérias em que eu ministrei. Sempre o que, Zélio? Direito administrativo, constitucional? Direito, eu ministrei, comecei, claro, pela minha formação nos sindicatos bancários, eu iniciei dando aula de direito do trabalho e processo de trabalho. Depois eu migrei para direito constitucional. Também ministrei aula de direito penal e processo penal. Então, eu tive mais de 450 mil alunos em cursos preparatórios para concurso. O que é muito bom, nos traz um retorno afetivo muito grande. Por quê? Porque muitos desses meus alunos ingressaram no serviço público e nós temos uma referência em todo o serviço público ligação, graças a isso. E então você vê a educação como um elo para que as pessoas possam melhorar de vida, possam crescer, não pessoalmente somente, mas também profissionalmente. Profissionalmente e socialmente. Eu costumo dizer que eu sou fruto da educação. Toda a minha vida foi em situações muito adversas.
Morei no pequeno povoado interior do Goiás que não tinha educação formal. Depois fui morar no PSU, estudando na escola pública, com muita dificuldade. Quando eu fui para a faculdade, eu caminhava mais de 2 quilômetros para pegar o ônibus. Então, as dificuldades eram muito grandes, mas eu sabia que era na educação que eu poderia ter condições de ter uma mobilidade social que eu desejava. E por isso a minha vida toda é pautada exatamente em buscar valorizar a educação. Eu, por exemplo, hoje fui diretor-geral do Detran até março de 2022 e lá essa busca de valorização da educação eu utilizei no Detran, uma entidade que, em tese, a educação não seria um dos principais pilares. E eu levei isso para o Detran, criamos projetos específicos, como, por exemplo, Cidadania do Trânsito, em que o jovem, o adolescente da escola pública no ensino médio, nós levamos um curso de 90 horas-aulas de Cidadania no Trânsito, em que a gente leva cidadania como elemento de discussão do papel do cidadão no meio social, na sua comunidade, mas também a legislação de trânsito. Então, sim, educação é um dos pilares da minha vida e eu levo isso em todos os lugares por onde eu passo. Zélio, você falou aí em relação ao Detran. O que você acha que você deixou? Qual o maior legado que você deixou? Porque você deu uma digitalizada, você trouxe o Detran do analógico para o digital. Qual o legado que você acredita ter deixado nesses anos que você passou como diretor-geral? Muito bem. Como diretor-geral, eu pude experimentar o que é você fazer uma gestão focada e buscando a humanização da prestação de serviço. Quando você trata de qualquer serviço público, isso pode ser o Detran, isso pode ser a educação, isso pode ser a saúde, pode ser a segurança pública, qualquer área, você tem que pautar toda e qualquer ação e toda e qualquer gestão em um tripé indiscutivelmente, como eu disse, amplo, aplicável em qualquer área, que é inovar. E quando eu falo inovar, não é só inovar tecnologicamente, é inovar no modo de gerir a coisa pública. 2, educação. Em qualquer área, a educação vai sim ser essencial. Na saúde, na segurança pública, sem um processo educativo da sociedade você não vai a lugar nenhum. E não esqueçamos, nós vivemos num país em que há um dos maiores fossos sociais, consequentemente educacionais. Então, reduzindo esse fosso com a entrega de educação a todos, com certeza você reduz a diferença social. E por fim, evidentemente, a humanização. Quando você inova, quando você educa, você traz a humanização na prestação de serviço. No Detran não foi diferente. Eu assumi o Detran e trouxe como lema acabar com o tratamento que não primava pela dignidade da pessoa humana. E por que eu falo isso? Eu, como professor de Direito Constitucional, eu vejo em pequenas coisas na sociedade defeitos que tiram a dignidade da pessoa. Vou dar um exemplo, na área da mobilidade urbana, uma calçada mal feita, ela prejudica, por exemplo, o idoso, ela prejudica o cadeirante. Então, à frente do Detran, eu levei esse projeto como elemento essencial para humanizar a prestação de serviço. Por exemplo, nós digitalizamos mais de 30 serviços. Hoje, diversos serviços do cidadão, ele consegue realizar fazer aqui através do smartphone. Exatamente. Só para você ter ideia, Rócio, hoje nós temos uma transferência eletrônica de veículo em que o cidadão não precisa sair de casa. Aliás, o cidadão não precisa estar no Brasil para fazer uma transferência eletrônica. Ele não precisa de cartório, ele não precisa de despachante, ele basta ter a biometria dele registrada no cadastro do Detran, que ele vai conseguir fazer a transferência do veículo dele aqui. Outro exemplo clássico, nós tivemos a força e a energia de transformar o sistema de vistoria do Detran, em que o sistema de vistoria do Detran era feito em apenas 8 postos do próprio Detran e nós levamos para empresas privadas credenciadas pelo Detran e hoje nós temos 63 postos. Desafogando o Detran. Desafogando a sociedade filas. Acima de tudo. Reduzindo filas não, acabando com as filas. Veja só, com esses 63 postos nós colocamos postos de vistoria em que antes você precisava de 30, 60, às vezes 90 ou até mesmo, absurdamente, 120 dias de agendamento. Hoje não existe mais o agendamento.
Você vai em qualquer um desses 63 postos e já faz a vistoria sem nenhuma burocracia. E mais ainda, com isso, nós geramos 1.000 empregos, porque de uma canetada só nós criamos 63 empresas. 63 empresas, e olha só que absurdo, Rosso. Ceilândia, a maior cidade do Distrito Federal, a maior região administrativa do Distrito Federal, não tinha vistoria. Samambaia não tinha vistoria. Riacho Fundo não tinha vistoria. Hoje, todas essas cidades, todas as regiões administrativas têm pelo menos uma empresa que faz vistoria de veículos. Ou seja, nós descentralizamos a vistoria e descentralizamos empregos, porque só em Ceilândia, as empresas de vistoria que foram criadas lá geraram algo em torno de 40, 50 empregos. Vejam só, descentralizamos não só a prestação de serviço, humanizando essa prestação de serviço, como também geramos empregos. Zélio, me fala alguma coisa também sobre corrupção. O Detran, sempre a gente vê aquele negócio de adiantar serviço. Você falou aí que gerou emprego, que digitalizou muito serviço do Detran e acabou. O Detran sempre era visto como algo assim desconfiado pela população. Em relação à corrupção, qual o trabalho que você se sente realizado, feito no Detran para acabar com essa prática? Bem, eu quando entrei no Detran, eu trouxe um planejamento montado no tripé que eu já comentei aqui com você hoje, que é inovar, educar, humanizar. Quando eu comecei a minha gestão, eu percebi que eu não teria como realizar esse projeto montado nesse tripé inovação, educação, humanização, se eu não tocasse no principal ponto que aflige não só o Detran, mas aflige diversos outros órgãos Brasil afora na administração pública, que é a corrupção. A corrupção, Rócio, é indiscutivelmente o maior mal ainda que assola o serviço público desse país. E o Detran não era diferente. Eu posso dizer hoje, 2 anos e 3 meses após eu ingressar na gestão daquela autarquia, que nós debelamos completamente a corrupção naquela unidade, naquela entidade. Por quê? Porque nós fomos firmes. Isso, inclusive, eu paguei muito caro com minha própria liberdade, com a minha própria vida pessoal, em que em determinados momentos, infelizmente, nós sofremos perseguições de toda a ordem, seja perseguição digital, seja perseguição física, sendo eu, que nunca tive absolutamente nenhum inimigo, obrigado a circular no meu dia a dia acompanhado de escolta policial. Então, isso deu a mim a certeza que eu estava no caminho certo. Eu estava incomodando pessoas que viam o Detran apenas como uma fonte de receita ilegal. E só para você ter ideia, eu cito sempre 2 exemplos muito característicos. Um deles, uma determinada licitação que nós fizemos, eu derrubei de 58 milhões para 15 milhões. E para onde iam esses 43 milhões de diferença? Para a corrupção. Um outro exemplo característico, na manutenção de veículos, nós derrubamos o valor de R$492 mil mensais de manutenção do veículo para 102, chegando a 120 no máximo. Essa diferença de mais de R$390 mil ia para onde? Ia para os bolsos da corrupção. E isso, inclusive, gerou ação policial que culminou com prisão de 11 pessoas. E geramos também, obviamente, diversas outras operações de busca e apreensão. Então, não tem como relativizar a ilegalidade. Não tem como relativizar a corrupção. Não existe a pequena, a média e a grande corrupção, Rócio. Só existe uma palavra, corrupção. E toda corrupção tem que ser combatida. E eu não abro mão disso, até porque eu sou um homem que construiu uma carreira sólida na advocacia, no magistério, na procuradoria como servidor, e eu não poderia jamais relativizar aquilo que eu sempre defendi. Meus 450 mil alunos que conhecem o Zélio Maia certamente não iria ficar satisfeito se ele relativizasse tudo aquilo que ele sempre defendeu em sala de aula, que é a probidade administrativa acima de tudo. A corrupção tem que ser combatida. Bem, Zélio, você se desincompatibilizou do cargo de diretor-geral do Detran
para vir candidato pela primeira vez a deputado federal. Então, como que é essa questão de ser candidato pela primeira vez e qual o seu diferencial para a população? Muito bem. Em diversas eleições anteriores, eu fui convidado a ser candidato a algum cargo eletivo, normalmente a deputado federal. Foram momentos que absolutamente não tive absolutamente nenhum interesse, mas agora, e principalmente após a minha gestão frente a uma entidade em que nós demos um resultado muito substancioso, um resultado na ponta, um resultado para o cidadão, e principalmente pelo combate à corrupção, nós resolvemos sim aceitar o desafio. Me desincompatibilizei em março de 2022 para ser pré-candidato ao cargo de deputado federal pelo MDB, partido que tem uma história de redemocratização desse país por longos anos. Então, me senti muito à vontade para assim lançar esse projeto. Estamos numa caminhada de trazer lideranças, conhecer essas lideranças e agregar ao nosso projeto político partidário. Nessa campanha de trazer lideranças na busca de consolidar um nome, nós estamos trabalhando diversos temas que são muito necessários de serem discutidos de frente. Eu não estou falando apenas aqueles velhos chavões. Por exemplo, defender a educação, claro, todos nós defendemos a educação. Sim, defender a segurança pública, claro, todos nós defendemos a segurança pública. Defender a saúde, claro, todos nós defendemos a saúde. Isso não há discussão, até porque esse é o tripé do Estado. O tripé do Estado é educação, saúde e segurança pública. O resto é agregado para tornar isso possível. O nosso diferencial é exatamente ter o conhecimento técnico do direito, de como funciona a construção legislativa, ter o diferencial técnico de uma gestão competente. E, Rossi, eu posso falar para você, com uma gestão competente que a gente consegue tirar a saúde das cordas, usando aí o jargão do boxe, tirar a saúde das cordas, tirar a segurança pública de uma situação difícil. Nós temos que dar um carinho especial ao cidadão que pega o ônibus 5 horas da manhã para chegar ao trabalho às 8. Então, a mobilidade também é um assunto que é muito necessário ser discutido. E, repito, não basta trazer chavões de discussão desses temas. Nós temos que ter execução. E a frente do Detran serviu exatamente para mostrar que a pessoa que vem com a vontade e com o conhecimento técnico, acima de tudo, de executar políticas públicas que possam impactar positivamente o cidadão lá na ponta, isso é essencial. Sou sim um pré-candidato que nunca fui candidato a nenhum cargo eletivo e isso nos traz de uma forma completamente diferente do que nós chamamos dos candidatos tradicionais. Nós não estamos aqui para agradar A ou B, nós estamos aqui para dar resultado para a população, como eu fiz à frente de gestões que nós conduzimos na autarquia. Só para você ter ideia, em 2017 eu fui secretário de Justiça aqui do Distrito Federal e não permaneci no cargo, fiquei apenas 37 dias exatamente por quê? Porque não tive o espaço necessário para realizar aquilo que eu acho essencial para impactar positivamente a sociedade. E isso nós tivemos à frente do Detran. O governador Ibanez Rocha falou, Zélio, faça aquilo que está no seu coração para ajudar o cidadão, porque o cidadão mais sofrido é aquele que não chega o serviço público até ele. Então, podemos aplicar isso em qualquer esfera de poder e em qualquer área. Repito, educação, nós podemos aplicar o que é simples. O que é que eu fiz no Detran? Fiz uma coisa simples. Eu executei os valores que tinham que ser executados, os contratos que tinham que ser executados da forma correta, igual eu faço na minha casa, igual o Rócio faz na sua casa, igual o cidadão faz na sua casa. Como? Com economia e valorizando o dinheiro público, porque, Rócio, às vezes nós ouvimos, até do cidadão comum de boa fé, que dinheiro público é o dinheiro que não tem dono. Não tem dono. Ao contrário, cidadão, dinheiro público é o dinheiro que mais dono tem.
O dinheiro público é meu dinheiro, é seu dinheiro, é dinheiro seu aí que está nos ouvindo, nos acompanhando aqui. Então, para cada quilo de arroz que nós compramos, nós temos ali um imposto de 20%, 30%. De cada quilo de açúcar que nós compramos, temos imposto ali de 20%, 30%. De cada gole de cerveja que o cidadão no barzinho toma, ali tem embutido 30%, 40% de imposto. Então esse dinheiro, ele existe, ele só precisa ser bem aplicado. E para ser bem aplicado, precisa de duas coisas. 1, combate à corrupção. 2, gestão profissional, que foi o que nós fizemos. Então essa gestão eu posso levar para um Ministério da Saúde, por exemplo, essa gestão eu posso levar para uma Secretaria de Segurança Pública, essa gestão competente eu posso levar, por exemplo, para uma Secretaria de Educação. Eu não estou falando do DF, eu estou falando do Brasil, estou falando de todas as unidades da federação. Então, e por que deputado federal e não deputado distrital? Pelo meu conhecimento técnico. E pelas nossas pautas, pelo que eu penso sobre melhorias para o Brasil, na Câmara Federal que nós podemos contribuir muito mais do que na Câmara Legislativa. Por exemplo, exatamente por ter um conhecimento técnico, nós devemos lembrar que o DF, saúde, educação, segurança pública, essas três áreas, o dinheiro vem da União. E mais ainda, nós temos o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, que são entidades federais. Portanto, o DF tem uma característica diferente de outras unidades da federação. O DF tem, no deputado federal, um suporte muito maior do que nos outros estados. Por exemplo, no estado de Goiás, segurança pública é incumbência do estado. Aqui é administrado pelo DF, mas com dinheiro público federal. Recursos federais. O Tribunal de Justiça do estado de Goiás é um Tribunal de Justiça do estado de Goiás. Aqui não, é um Tribunal de Justiça da União. E território. Que presta serviços para o Distrito Federal. Ou seja, as pautas são muito mais acolhedoras para o meu preparo, para o meu conhecimento técnico. E levando esse conhecimento técnico, esse preparo e essa experiência, não só na gestão pública, mas essa experiência de vida, desde vendedor de coentro lá no mercado de Catolé do Rocha, passando por açougueiro lá em Mundo Novo. Velhinho do Dindim. Exatamente, vendedor de calça na feira do Pessu. Não é isso? Por coincidência, o Rossi, só para lembrar, eu fui feirante lá na Feira do Pessoa. Então, isso tudo nos dá, essa experiência toda de vida, juntamente com o preparo técnico, nos dá a sensibilidade de saber o que é que o cidadão precisa. Porque eu já precisei de ônibus, eu já precisei de comida, eu já precisei brigar por livros, eu já precisei de tudo que me foi negado, mas nós vencemos. E venci, graças a Deus, pulando muitos muros. Meu lema, Rócio, é simples. Os meus filhos, os nossos filhos, não precisam pular muros. Nós temos que destruir esses muros que impedem a mobilidade social. Nós precisamos encurtar o buraco, o fosso entre o que mais tem e o que menos tem. E isso, com combate à corrupção, a gente consegue. Com gestão competente, a gente consegue. Zélio Maia eleito, dia 1º de fevereiro. Qual o primeiro projeto a ser protocolado na Câmara Federal? Opa, Zélio Maia eleito em fevereiro, não vai ser em 1º de fevereiro, porque aí tem a sessão legislativa, aqui já vai o professor Zélio Maia. Constitucional. A partir de meados de fevereiro, não é isso? Nós vamos fazer estudos substanciais para tratar de um tema que eu julgo essencial, que é a responsabilidade do cidadão nas ruas. Hoje nós vivemos a maior epidemia da humanidade, que é a epidemia da morte no trânsito. É uma epidemia que indiscutivelmente tem que ser combatida com todo o rigor. Eu não vou apresentar um projeto, eu vou apresentar dois, Rócio. Um deles é discutir a questão da embriaguez ao volante para que ele se torne um crime doloso e não permaneça no campo do crime culposo. E o outro, principalmente, é fazer uma análise substancial da legislação que trata dos crimes de corrupção e nós promovermos um amplo debate para gerar uma legislação mais rigorosa. Nós estamos vivenciando hoje uma discussão muito ampla, que é a discussão de políticos que indiscutivelmente cometeram crimes e estão tendo a oportunidade de permanecer como agentes públicos. O agente público, ele não é que ele
pode ser honesto, ele tem a obrigação de ser honesto. Ele tem que, pelo simples fato de ser agente público, seja de qual esfera for, seja o concursado, seja o eletivo, seja o comissionado, ele tem a obrigação da honestidade. Portanto, nós temos que estabelecer parâmetros claros de que quem tem ficha suja não pode permanecer no serviço público. Repito, seja como comissionado, seja como servidor efetivo, seja como um agente público eletivo. Todos eles têm que ter a responsabilidade de que, uma vez agente público, ele tem que ser exemplo. Porque se o meu representante não tem a honestidade como elemento definidor da sua conduta, eu, como cidadão, eu não tenho a mesma responsabilidade. Portanto, ter naquele que está lá na ponta o exemplo de que o que está nas esferas de poder é honesto, é essencial para que nós tenhamos uma sociedade correta, honesta e cumpridora dos seus deveres. Bem, Zélio, você falou aí um pouco da sua história, falou da sua gestão profissional no Detran, como professor, falou um pouco das suas ansiedades em relação à política, falou que é um pré-candidato. Agora nosso tempo acabou. Eu queria que você fizesse suas considerações finais para a gente fechar esse programa com chave de ouro. Muito bem. Eu ingressar na política aos 55 anos me traz uma responsabilidade muito grande. E depois de construir uma carreira sólida, respeitada em todas as esferas por onde eu passei, faz com que a gente não possa ter o direito de errar. E dentro desse não poder ter o direito de errar, eu não posso esquecer daquele dia que eu saí lá do interior do Goiás, em que minha mãe olhou para mim e falou: meu filho, não me decepcione. Portanto, a sociedade brasiliense terá no Zélio Maia o mesmo Zélio Maia que Dona Lourdes despachou, literalmente, para estudar no PSOL, em que ela, quando disse não me decepciona, ela disse muita coisa em uma só frase. A grande sabedoria de minha mãe, Dona Lourdes Maia, ela me faz pensar cada dia em que, assumindo um projeto político, não vou decepcionar, não só a ela, como toda a sociedade do Distrito Federal, em que estaremos sempre de portas abertas, porque eu conheço cada canto desta cidade como morador. Já morei em Sobradinho, já morei em Taguatinga, já morei em Ceilândia, já morei no Cruzeiro, no Guará, no Sudoeste, no Lago Sul, na Asa Sul, na Asa Norte. Portanto, a gente conhece essa cidade como poucas pessoas. E estarei do lado do povo, porque aquele que se elege como deputado, aquele que se elege como governador, aquele que se elege como presidente e não se entrega àqueles seus empregadores, porque a gente não pode esquecer que o deputado, o senador, o vereador, o presidente, ele nada mais é do que um empregado do povo. E a democracia é construída pelo povo, pelo voto do povo. E nunca esqueça que a forma mais fácil de você demitir o político é não votar nele. Portanto, cobre sociedade. E o deputado, ele tem uma função muito importante, que é de fiscalização e de construção de pontes para a realização dos serviços públicos. E o Zélio Maia, numa Câmara Federal, vai ser essa ponte junto com o cidadão. O cidadão, ele vai ter portas abertas sempre para dialogar com o Zélio e para cobrar aquilo que há de mais importante, fazer com que o serviço público chegue na ponta, todos os serviços públicos, principalmente o mais humilde, principalmente o menos privilegiado socialmente. Porque, Rócio, aquele que tem uma condição social mais privilegiada, econômica mais privilegiada, ele, obviamente, ele pode superar os problemas do Estado. Por exemplo, segurança pública, ele pode contratar a segurança privada dele. O cidadão não. O cidadão da ponta, o cidadão humilde, ele precisa do básico, ele precisa da mobilidade, ele precisa da educação, ele precisa da segurança pública, ele precisa da saúde, ele precisa de tudo. Então, temos sim que escancarar as portas do parlamento para esse cidadão. E o cidadão terá no Zélio Maia, com certeza, as portas escancaradas e sempre pronto a ouvir e a realizar. E político não faz política pública somente dentro de gabinete, certo? Rapaz, política pública dentro de gabinete é política pública para não dar certo.
Não é isso? Política pública se faz na rua. Por exemplo, esses dias eu fiz uma análise comparativa, eu morei no PSUL em 1982, em que, por exemplo, eu morava em frente a uma grande área aberta que não tinha serviço público nenhum. Hoje se construiu uma escola, hoje se construiu um campinho para ocupar as crianças e tirar do tráfego. Portanto, o gabinete deve ser exceção, a rua deve ser a regra. E não decepcione Dona Lourdes. Não decepcionaremos nem Dona Lourdes, aliás, Dona Lourdes, continuaremos a não decepcioná-la. E aqueles que ainda não me conhecem, com certeza não será decepcionante. Maravilha. A gente conversou aqui com Zélio Maia, ele é procurador do DF e hoje pré-candidato a deputado federal. Zélio, muito obrigado por tudo. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um forte abraço e até a próxima semana. Por Brasília. Sejam bem-vindos ao seu Espaço do Servidor na TV, programa semanal do Sindicep-DF. Na edição de hoje vamos abordar 3 assuntos: a campanha salarial de 2022, os acordos coletivos de trabalho da EBSER e da CONAB e também as eleições para a gestão 2022-2025. A campanha salarial de 2022 foi marcado por uma vigília histórica e heróica, quase que diariamente na portaria do Ministério da Economia, lá no bloco P. Como tem falado, né? P de Paulo Guedes, P de parasita. Fizemos de tudo para que o governo desse uma resposta às nossas entidades, porque é insuportável termos nosso salário congelado há 6 anos. E esse governo demonstrando toda a sua falta de respeito, não apenas com o trabalhador do serviço público, mas sobretudo com a sociedade, não quis se dar o luxo de nem receber as nossas entidades, pelo menos para justificar porque não vai conceder o aumento dos nossos salários. Ficava jogando com a mídia, que ia reajustar o auxílio alimentação, que ia dar um reajuste de 5%, enfim, só jogando para a plateia e demonstrando total desrespeito com os seus trabalhadores, sequer teve a dignidade de receber as nossas entidades. Mas a luta foi positiva, que certamente vamos colher frutos dessa luta no próximo período, porque o povo brasileiro precisa de um serviço público de qualidade. Sobre os acordos coletivos de trabalho, hoje, né, nesse momento estamos gravando esse programa, sexta-feira, dia 8 de julho de 2022, fizemos aqui uma atividade na EBSER, Hospital Universitário de Brasília, uma atividade seguindo a orientação da nossa confederação, que será repetida e reproduzida em todo o Brasil, em todas as unidades da EBSER, para nos prepararmos para o enfrentamento. A EBSER simplesmente ignora as necessidades dos seus trabalhadores. O HUB, por exemplo, foi um hospital que ajudou e muito, tendo um reconhecimento de toda a sociedade na pandemia e continua trabalhando, salvando milhares de vidas. E simplesmente a direção da EBSER quer apenas retirar direito desses trabalhadores. E não tem outro caminho, é lutar para garantir os nossos direitos. Não podemos abrir mão do mínimo, que não é nem aumento de salário, é apenas reposição da inflação, né? Só dos índices inflacionários. Nós não estamos pedindo nem aumento. É o mínimo que está pedindo para quem está colocando a sua vida em risco para salvar vidas diariamente. É o que tem acontecido aqui no hospital. Colegas que adoeceram, colegas que morreram, colegas que levaram doença para casa, parentes que morreram, e o reconhecimento da empresa é redução de salário e redução de direito. Não é justo fazer isso com os trabalhadores do hospital universitário, com os trabalhadores da EBSER, com os técnicos administrativos, que estão todos juntos, segurando o hospital, segurando um atendimento de qualidade, o qual foi conhecido como uma empresa pública
que tem o melhor serviço prestado para a comunidade. E esse melhor serviço está sendo revestido para quem está desenvolvendo com redução de salário, com redução de direitos. Então não tem sentido isso. O acordo coletivo da Conab também está numa situação de muita dificuldade, um impasse, porque o governo, além de apresentar reajuste zero, ainda quer retirar o plano de saúde daqueles trabalhadores. É uma situação inconcebível, intolerável. Nós queremos que os salários dos trabalhadores da Conab sejam recompostos. Não estamos falando nem aumento, e que sejam mantidos todos os direitos, especialmente o direito à saúde. A direção do Sindicep começou um processo eleitoral para eleger a nova direção da nossa entidade. Foi um trabalho extremamente importante, onde conseguimos, com todos os grupos, com todos os setores que compõem a nossa base, construir uma chapa unitária, chapa única. Isso ocorre pela segunda vez nesses mais de 30 anos de existência do nosso sindicato. É uma demonstração de maturidade da nossa categoria, da nossa entidade. As eleições ocorrerão nos dias 20 e 21 de julho de 2022. É uma quarta e quinta-feira. Pode acompanhar no nosso site, no nosso boletim, vai estar aí distribuído, né, os locais de votação. Serão 2 dias para colher esses votos, e nós pedimos a cada um de vocês que é filiado à nossa entidade para fazer um esforço e colocar o seu voto na urna, para dar um respaldo político para essa entidade, para continuarmos na luta em defesa do serviço público, em defesa do servidor, do trabalhador do Executivo Federal e também da democracia. É importante, independente do governo que venha assumir a partir de 1º de janeiro de 2023, que tenhamos uma entidade firme, forte, em defesa, como sempre falo, do servidor, do serviço público e da democracia. Este foi seu Espaço do Servidor na TV, um programa semanal do Sindicep-DF. Espero que tenha gostado e mande para nós sugestões de pauta, enfim, sugestões de atividades e interaja com a nossa entidade. Até o próximo programa. Bem, esse foi o programa Por Brasília. Esperamos que vocês tenham gostado. Vocês podem rever esse e outros programas através do nosso website, porbrasilia.com.br. Lá vocês também vão encontrar todas as nossas redes sociais, que além de programas, tem muitas informações para vocês. Por Brasília.